Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Adonis Saliba e hoje a gente vai começar um método novo de Esperanto, que é Esperanto através de textos. E com base nisso, não tem uma sequência fixa de terminar esse curso, mas vou explicando a gramática do Esperanto a partir de textos mais simples. Aqui nós temos o livro, que é um livro editado há muitos anos, que é o Fundamenta Crestomatio della Lingua Esperanto. Quer dizer, é um manual onde que tem textos básicos e que a gente pode ensinar Esperanto, que Zamenhof passou as primeiras frases em Esperanto. E vamos lá ver essas frases para começar a interpretar a gramática da própria língua, e assim vocês vão aprendendo através dos próprios exemplos e a pronúncia também à medida que a gente for lendo os textos. Exerzoj. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer em Esperanto é que esse J que aparece, ele é plural. Então, se é plural, e ele pronuncia como um I breve. Exerzoj. Nessa palavra, nós já temos um exemplo de letras que são pronunciadas sempre desta forma. O E é um pouquinho mais fechado que o do português, mas há esperantistas que falam esse E mais aberto, sem prejuízo para a compreensão da língua. Então nós temos, por exemplo, o som do C. Esse som desse C é sempre TS, né, de tsar. É um exemplo desse som em português. Exerzoj. Começamos aí com o número uno. Uno é o número 1 em Esperanto. Du, tri, kvar, kvin. Então vocês já estão vendo os parágrafos, né, que estão mostrados aí. Então a numeração inicial que a gente deveria aprender: uno, du, tri, kvar, kvin. Vamos começar com essa frase. Patro kai frato. O que quer dizer isso? Pai e irmão. Pai e irmão. E a terminação O em Esperanto sempre indica um substantivo. Então, daqui para frente, todas as palavras que são terminadas em O necessariamente são substantivos em Esperanto. Kai é a preposição, a conjunção E, né? Patro kai frato. Pai e irmão. Leono estas besto. Veja que a pronúncia do O no final não pode se confundir com U. Então, senão as palavras tomam uma outra conotação, porque o U, vocês vão aprender um pouquinho mais à frente, o U é o indicativo verbal de comando. Então, os verbos que indicam comando, eles terminam em U. Então, nunca se pode pronunciar o O em U. E nem o T que está na frente do I, ou o D que está na frente do I ou do E, tem que transformar em DI também. Então, é um alerta antecipado. Leono estas besto. O leão, um leão é um animal. Por que eu estou falando um? Porque em Esperanto só há um artigo. O artigo definido. O artigo indefinido não é dito. Mas para a tradução do português, para o português, teríamos que utilizar um. Um leão é um animal. Dois substantivos. E vocês já estão aprendendo o primeiro verbo. Estas. E, como o Esperanto é absolutamente regular na sua forma de verbal, de conjugação verbal, o as é sempre o presente e em todos os verbos sem uma única exceção. Então, toda a conjugação presente em Esperanto terminada em as. Leono estas besto. Roso estas floro. Kai colombo estas birdo. Uma rosa é uma flor e uma pomba é um pássaro. Então vemos aqui o verbo estas sendo repetido, é o verbo ser estar, nesse caso é o verbo ser.
conjugado na terceira pessoa do singular e colocado da forma, e com a vírgula até colocada de uma forma correta, né? Porque orações, são duas orações que são coordenadas, sindéticas, isto é, com a conjunção o e, que é o cai, e quando são sujeitos diferentes, coloca vírgula, isso também em português, antes do i. Então, essa é uma frase interessante, já nos traz a forma de dizer as palavras em Esperanto. Vocês aí já viram 4 substantivos, todos terminados em o. Vamos para a quarta frase. La roso apartenas al Teodoro. La roso, aí já vem o lá. O lá é plural e é singular também. Então existe só um único artigo em Esperanto que é o lá. La, roso, a rosa. E como é que seriam as rosas? Olha aquele io lá de cima do exerzoi e vocês já colocariam la rosoi. E não tem lai, é lá. La rosoi apartenas al Teodoro. Al, né? A Teodoro, que é o nome de uma pessoa e que normalmente também aqui está terminado em o, por ser um substantivo masculino. Lassuno brillas. Aí aparece o primeiro verbo e ele termina em as, diferente do verbo ser estar, é o verbo brillas, o sol brilha. Lassuno brillas. E assim todos os verbos no presente, o sol brilha. La patro estas sana. Bom, agora está introduzindo um segundo conjunto de palavras muito importante, que são as palavras que qualificam os substantivos. La patro estas sana. O pai é saudável, é são. É um adjetivo, que no caso ele está na forma de um predicativo aqui, que é um qualificativo do sujeito, né? La patro, sujeito, estas, o verbo, é um verbo de ligação, sana. La patro estas tailoro. Outro predicativo, que o pai é uma forma, inclusive, de ligar, né? Isso em qualquer idioma, exceto no árabe, que não se utiliza o verbo ser e estar, mas em Esperanto necessariamente a gente precisa ligar quando a gente vai juntar 2 substantivos. A única forma de ligá-los ou é através de uma preposição ou através de um verbo. E aí ele se torna um adjetivo do outro, um predicativo do outro, que é o caso aqui. La patro estas tailoro. Vamos traduzir direitinho essa frase para ver se vocês entenderam bem? La patro estas tailoro. O pai é alfaiate. Veja que o pai é alfaiate, são 2 substantivos, pai e alfaiate, sendo que o pai é qualificado por ser um alfaiate, um outro substantivo. Então a única forma de ter um substantivo sendo qualificado por outro substantivo é através de um verbo chamado verbo de ligação em português, né? Que é o verbo estas em Esperanto. É um verbo muito utilizado em Esperanto, como é em português, e haverá um detalhe à frente, que ele não indica ação, mas simples qualificação. Isso tem um peso muito grande dentro do Esperanto, e vocês logo vão ver isso. Passando aqui agora para o parágrafo 2, nós temos algumas palavras a mais e agora vocês já vão reconhecer os substantivos e os adjetivos. Só antes de ler todas as frases, vamos ver quais são as palavras que são substantivo e que são adjetivos. Infano, substantivo. Homo, substantivo. Infano de novo, na segunda frase. Cielo é substantivo, libro, substantivo, crayono, substantivo, libro, substantivo, tablo, substantivo, crayono de novo, fenestro,
fenestro, crayono, plumo, pomo, maçã e stono. Então, você já viu todos os substantivos. Agora vamos tentar ver nessas frases seguintes os adjetivos. Matura é um, blua é outro. Vamos ver uma terceira, que é... Não ocorrem mais adjetivos. Então, nós temos os substantivos e os adjetivos. Também não ocorrem plurais por aqui, né? E vamos, então, ler as frases. As frases, elas contêm palavras muito próximas do português, algumas diferentes. É importantíssimo que a gente veja o som dessas palavras. O O sempre é O e nunca U no final. Ele é um pouco mais fechado. Infano, estas matura homo. Uma criança não é um homem maduro, um ser maduro, um ser humano maduro. Porque homem mesmo em Esperanto é viro, homo é ser humano. La infano jam ne ploras. Apareceu um advérbio original do Esperanto, que é jam, que significa já, né? Olhem bem que eu pronuncio o J sempre I, breve. Então é jam ne ploras. Outra frase, né? Então, la infano ne ploras é outro verbo, vocês estão aprendendo, que é o verbo chorar no presente. La infano jam ne ploras. A criança já não chora. La cielo estas blua. O céu é azul. Então, é um adjetivo, né? O céu, cielo, terminado em O. Kie estas la libro kaj la crayono? Onde é o kie? Vocês vão ver que esse kie ele pertence a um conjunto maior de palavras chamado correlativos. Mas isso vamos aprender bem mais à frente. É importante saber que nessa situação o kie é onde. Onde? Estas la libro. Onde está o livro? Kaj la crayono. E o lápis? Onde está o livro e o lápis? La libro estas sur la tablo. O livro está sobre a mesa. Kaj la crayono kuŝas, está deitado, kuŝas, sur la fenestro. E o lápis está deitado sobre a janela, no parapeito da janela, né? Sur la fenestro kuŝas crayono kaj plumo. Sobre a janela estão deitados, em posição deitada, né? Tanto o lápis quanto a caneta. Jen estas pomo. Esse jen é muito utilizado em Esperanto. Jen significa eis. Muito pouco utilizado em português, mas em Esperanto muito utilizado. Jen. Jen estas pomo. Eis a maçã. Eis uma maçã. Jen estas la pomo. Eis a maçã. Então aqui, eis uma maçã e eis a maçã. Kiun é uma maçã específica. Quando a gente usa o lá, ela já está até terminando, né? É uma maçã específica. Jen estas la pomo. É aquela maçã, né? Kiun vi trovis. A qual você encontrou. Vocês já estão vendo uma outra palavrinha aqui, o que é lá em cima. Chamei a atenção que ele pertence a um grupo de palavras. Uma palavra irmãzinha dele é o quio. E tem um Nzinho aí que nós vamos explicar daqui na próxima lição. O que significa esse N? Ele marca uma coisa extremamente importante. Ele marca uma ação. Mas vamos explicar isso mais para frente. Que mi trovis, ela sofreu a ação de ser encontrada. A qual sofreu a ação de ser encontrada. Trovis é o verbo encontrar. Mas, uma outra introdução importantíssima aqui, que é o verbo
com a terminação is. O que seria? Vocês só viram com as. Então, nós conjugamos todos os verbos com as no presente. E todos os verbos com is no passado. Pronto. Vocês já sabem todos os presentes em Esperanto e todos os passados em Esperanto. De verbos. O verbo trovi é o verbo encontrar. Sur latero kuŝas ŝtono. Olha esse sonzinho bonitinho, soante, que é o sh, né? O nosso sh dos cariocas, dos S's. Eles adoram falar esse S, mas o último S tem que falar S puro. Kushas, deita, estar deitado. Kushas. Então esse sho, ele sempre é falado assim. É o nosso famoso CH. E cuidado com a palavrinha stono. Ele é só o chiado, não tem I depois do sh. É stono. Não pode falar chitono, porque está errado. É stono. Muito bem. Essa é a primeira liçãozinha. E vocês vão meditar um pouquinho na minha leitura direta de todos esses textos. Aonde cai o acento em Esperanto? Essa é a pergunta. Exercoi patro kai frato leono estas besto. Roso estas floro kai colombo estas birdo. La roso apartenas al Teodoro, la suno brilas. La patro estas sana, la patro estas tailoro. Infano ne estas matura homo. La infano jam ne ploras. La cielo estas blua. Kie estas la libro kaj la crayono? La libro estas sur la tablo, kaj la crayono kuŝas sur la fenestro. Sur la fenestro kuŝas crayono kaj plumo. Jen estas pomo. Jen estas la pomo kiun mi trovis. Sur latero, kuŝas ŝtono. Muito bem, até a próxima lição. Aqui, Adonis Saliba, um abraço e espero que tenha gostado.